Ele foi consagrado em todo o país como o Caboclinho Querido. Depois foi o Seresteiro. Quando seus cabelos foram ficando cor de prata, nos circuitos que promovia, ele foi sendo chamado de Titio, carinhosamente. Falamos de Silvio Caldas, o maior seresteiro do Brasil. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador. Episódio 115, gravando! Sim, e este é o quarto e último da série que estamos mostrando a vocês e que falam da vida e da obra do querido Silvio Caldas. Para entender melhor a história, eu sugiro que veja os 3 episódios anteriores. Considerado talvez um dos melhores cantores brasileiros, é o Caboclinho Querido Silvio Caldas. Silvio Caldas. Silvio, eu estou vendo você elegante, magrinho. Está pesando quantos quilos, Silvio? Hein? Está pesando quantos quilos? 77. E já está com quantos anos? Vou fazer 87. 87 anos? Na verdade que você está refugiado. Mas por quê? A mulher não deixa você sair de casa, os filhos não deixam você sair de casa, foi de onde? Não, Silvio, você sabe, depois da Bossa Nova, que eu me retirei para Atibaia, o mundo mudou muito, o mundo musical. Sim, então, a época é da juventude. Bem, mas um cantor como você, com a sua voz bonita, com a sua voz internacionalmente admirada, não tem esse negócio de época de jovem, época de menos jovem e de mais jovem. É que você se refugiou em Atibaia, num sítio que comprou, e dizem que você fica na rede, lá balançando o dia todo, e que de vez em quando faz na rede, vai cozinhar, é verdade? Bom, eu acho que ficar na rede eu não fico muito, não, porque eu sou um pouco de descansar, eu sou mais de trabalhar. Mas cozinhar eu cozinho sempre. E continua cozinhando bem? Eu sou o melhor cozinheiro do Brasil, obrigado. No dia 17 de abril de 1994, ao se apresentar no programa Silvio Santos, Caldas mostrava a jovialidade que sempre caracterizou sua carreira. Atendendo a alguns pedidos postados nos comentários, eu vou reviver sua interpretação de Chão de Estrelas, quando a produção caprichou, com Silvio tendo direito a uma grande orquestra, coro e um lindo cenário. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando o nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha ao luar e o violão. Muito mais aplausos. Vem pra cá, Ceará, vem pra cá, vem pra cá. Embora a música popular brasileira seguisse em sua evolução natural, sofrendo transformações, o prestígio do seresteiro seguia em frente. A gente às vezes andava com ele aqui em São Paulo na rua, nossa, se as velhinhas reconheciam ele, era uma loucura assim, né? Então eu brigava, Silvio, que loucura assim, né? Como que era quando você era jovem? Ele falava, era um deus, né? Então, assim, ele seria na época dele como se fosse um Roberto Carlos, alguém que anda na rua e que é muito reconhecido, muito popular mesmo, né? E o rádio era o veículo, né? E ele era um dos caras que representavam essa música dessa época. O Roberto Carlos veio fazer um show aqui em Atibaia. Tá certo que não era ainda o Roberto Carlos que é hoje, mas já era o Roberto Carlos famoso. E ele ficou hospedado no Grande Hotel, ali perto do antigo Fórum.
Aí vieram lá, tal, para conversar com ele, para ver, tal, não sei o que. Ele falou, só que tem uma coisa, eu não vou fazer o show antes de fazer uma visita para o Silvio Caldas. Silvio brincava com o tempo e o tempo parecia brincar com ele. Ao fazer uma apresentação, jurava que seria a última, mas retornava à vida artística. Carinhosamente, foi considerado o cantor que fez mais shows de despedida. Ele queria parar, Ah, vou parar, não faço mais, né? Ele parava. Aí a gravadora pegava alguma e soltava um disco. Aí soltava o disco, aí vinha alguém e queria contratar para um show. Estava precisando de uma graninha, ele ia e fazia o show. Que já tinha despedido, mas ele ia e fazia o show. Porque teve uma época que ele ficou meio esquecido, né, de fazer show. No tempo da Jovem Guarda, né, que quando começou a Jovem Guarda foi aquele boom, né, que deu, né. Então ele ficou meio esquecido. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Não vou cantar mais. Aí deram ideia para ele, não sei quem que foi, dele fazer os shows da despedida. Então foram vários shows despedindo e ele foi... Nunca mais ele se despediu assim, né, de fato, não teve uma parada. Mas finalmente acontece o último show. Foi no Sesc Pompeia e foi diversos artistas. Então foi Silvio Caldas, o Noite Ilustrada, o Miltinho, o grande cantor Miltinho, a Doris Monteiro e os Trovadores Urbanos. E nesse show ele se sentiu mal no intervalo do show e não voltou mais. Então depois desse show aí foi... Mas não tinha problema de saúde, foi velhice mesmo. O médico falou que o organismo gasta. Como ele viveu sempre tão intensamente, acho que ia ficar até aos 100, né? Se não tivesse vivido tão intensamente, morreu com 89. Ele sempre viveu bastante e bem. Uma vida bem vivida. Ele nunca deixou para amanhã. E no palco iluminado do Sesc Pompeia, os Trovadores Urbanos prestam homenagem à carreira desse grande cantor brasileiro. Da mulher com barroca que virou. Nossas roupas comuns dependuradas na moda, qual bandeiras agitadas, pareciam estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, mas mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros, distraída, sem saber que a aventura dessa vida é a cabrocha, o luar e o violão. E na tarde de 3 de fevereiro de 1998, aos 89 anos, o silêncio do cantor. E essa minha expressão,
O Silêncio do Cantor, me recorda uma historinha. Legal! Mas antes de contar a historinha, eu faço aqui uma pequena pausa para falar do meu livro, A Era do Rádio Teatro. O livro que eu escrevi e que já está na sua segunda edição. Também conta muitas historinhas do velho rádio. Para ter seu exemplar, veja na descrição deste vídeo como proceder para adquirir seu exemplar pela Amazon. Vamos então à historinha do Silêncio do Cantor. Vamos voltar àquela apresentação do nosso caboclinho querido no programa Silvio Santos e deixar que ele conte a história. Você e o Francisco Alves eram muito amigos? Muito amigo. A música, o Silêncio do Cantor que você interpretava, era pro Francisco Alves? O Silêncio do Cantor foi uma letra feita pelo Davi Nasser. Sim, que era muito amigo dele. Exato, para o Chico musicar. Ele veio a São Paulo fazer a sua programação e na volta aconteceu o acidente. Sim, sim. E ele foi com a letra no bolso. Sim, sim. O Davi Nasser pediu para que o Gilberto de Carvalho musicasse. E o Gilberto disse, olha, eu vou musicar e vamos convidar o Silvio Caldas, que era muito amigo do Chico, para gravar. E aí você gravou? Eu gravei. E como é que é o pedacinho da música? Quando eu deixar de cantar, quando eu nunca mais gravar meus sambas, minhas canções, só tu madeira fria, sentirás toda a agonia do silêncio do cantor. Aí, mais uma vez, muito obrigado, Xará. Obrigado por ter vindo. Mas antes de tocar o disco, vou recordar para vocês os lindos versos que Davi Nasser fez, então a pedido de Francisco Alves, e que ele, Chico, pretendia musicar, mas morreu na viagem para o Rio, conforme já foi relatado. A música que Francisco Alves escreveria e gravaria não aconteceu. Quem acabou escrevendo a música foi Gilberto de Carvalho. Com a morte do Rei da Voz, a gravação fica a cargo de Silvio Caldas. Prestem atenção, é com ela que nós vamos encerrar este episódio e esta série. Quando eu deixar de cantar, quando eu nunca mais gravar meus sambas, minhas canções, quero calar na garganta esta voz que hoje canta para os vossos corações. Quando o meu canto esquecido for pássaro ferido que já não pode voar, tu, só tu, meu violão, amigo na solidão, saberás me suportar. Iremos lembrar juntinhos, eu e tu, ambos velhinhos, nossos fracassos de amor. Tu, só tu, madeira fria, sentirás toda a agonia do silêncio do cantor. Quando eu deixar de cantar, quando eu nunca mais gravar meus sambas, minhas canções, quando calar na garganta esta voz que hoje canta para os vossos corações, quando meu canto esquecido for pássaro ferido que já não pode voar, tu, só tu, meu violão, amigo na solidão, saberás me suportar. Iremos lembrar juntinhos, eu e tu, ambos velhinhos, nossos fracassos de amor. Tu, só tu, madeira fria, sentirás toda a agonia do silêncio do cantor. Tu, só tu, madeira fria, sentirás toda a
agonia do silêncio do canto. A Miriam me contou que ele deu bastante trabalho antes de falecer, porque ele ficou com Alzheimer no final da vida dele. Fria, sentirás toda a agonia do silêncio do canto. Gostou? Like e manda para os amigos. Compartilhar é um ato de amizade, eu digo sempre. E leia o meu livro, A Era do Rádio Teatro. Veja na descrição como adquirir seu exemplar pela Amazon. Saudações radiofônicas!